Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia de super quarta, né, galera? Hoje nós vamos ter o Kevin Washington assumindo, né, fazendo o discurso dele, tá? Galera, se inscrevam no canal, deixem um like, tá? Compartilhem com um amigo de vocês. Então, pessoal, bora para nossa análise, né, galera? Deixa eu tirar isso aqui, né? A frequência de mercado. Então, galera, hoje juros, né, ficou um pouco mais contido, na parte mais positiva, tá? Ficou logo na manhã, logo nas primeiras meia hora, ele ficou um pouquinho flat, 0,10, 0,30, chegou a até ficar meio por cento de alta, os vértices mais longos, né, pessoal? E isso aqui não impediu que a nossa bolsa, ou pelo menos o nosso mini índice, ele subisse, tá? Então, a gente viu aqui que nas ações, né? Ações flat um pouco mais na alta, o mercado ele tirou um pouquinho mais o pé do acelerador, tá na alta, tá, galera? O VIX também, né? Tá um pouquinho, não tá nem estressado. A Alemanha, o DAX também 0,40, Europa, né? Euro estoque, né? 50 0,75, Nikkei está numa alta forte, né? De 2,35. E no mais a gente só tem o Russell, né? Numa alta consolidada de 1,11 agora. Os mercados eles gostaram da abertura do mercado. Na verdade eles alguns índices, né, subiram, mas de forma geral eles ficaram um pouco mais flat, né? Até teve uma movimentação um pouco mais vendedora na abertura do mercado americano, mas eles seguem agora flat, né, galera? Enquanto que para o nosso petróleo, pessoal, a gente teve uma queda, né? Mas ele trabalhou na alta, né? Se a gente for ver aqui na madrugada, ele ficou um pouco mais trabalhando de forma um pouco mais dúbia e depois ele até assim umas 8 horas, 7 horas, 8 horas ele pegou uma certa valorização, né? Chegou a ficar 2% de alta, né? Que a gente teve nós tivemos drive de mercado do petróleo, né? Que balançou, que fez essa movimentação aqui, uns pequenos spike, né? E agora o petróleo está trabalhando 0,1%, né? 1%, 0,95%. Ouro prata na alta trabalhou um pouco mais consolidada, né? Ouro tá 0,70, prata 0,93, cobre flat, né? Trabalhou mais na queda. O aço também está em queda de 1,25 e o minério de ferro 1,90, né? E trabalhou na queda, tá? Isso aqui fez com que a nossa, se eu não me engano, a nossa Petrobras, Vale, né? A Vale que tá em queda, tá, galera? Então, dado isso, né, galera, bora para nossa análise. Pessoal, o mini índice, nós estamos na rolagem hoje, né? Então tá o vencimento de opções aqui do índice, né? Não sei se isso aqui contribuiu para esse tipo de movimentação, tá, galera? Mas logo na primeira uma hora de mercado, a gente teve o mercado ali fazendo uma movimentação de alta, né, galera? A gente tem aqui o nosso ajuste, tá? O ajuste e o POC tá aqui. Então ele faz uma movimentação de alta, né, galera? Cortando, o ajuste tá bem aqui, tá? Cortando o POC e o ajuste e voltou, né, galera? Esse aqui para mim se não um dos melhores das melhores entradas, né? Por exemplo, ontem ele fez a mesma, se não me engano, ele fez a mesma coisa aqui, né? Então, ontem, né, ele faz o movimento, né, volta para vir renovar a mínima, né? Então a gente tem que fazer isso durante os dias. Isso aqui foi exatamente o que aconteceu hoje, né? Então ele faz o movimento, retoma, chega numa resistência, tá? Aqui no suporte, aliás, no suporte, né? Que seria o POC, o ajuste aqui. E os players de mercado compraram, né? Então eles compraram aqui tem 0,5%, 1% e o 1,5%, né? Que está perto
que está aqui perto da nossa amplitude média diária. Então, galera, ele fez uma movimentação no qual não deu muito uma certa margem para algum trade, né? Algum trade que esperasse algum tipo de recuo, se não esse, né? Depois dessa movimentação, a cotação ficou um pouco mais mastigada para alta, né? Então, o certo é esperar a abertura do mercado à vista, né? E aqui nós temos aqui a nossa abertura do mercado à vista, tá? E a abertura do mercado americano. Galera, tudo na alta, né, pessoal? Tudo na alta, né? Então a gente viu aqui, olha, os índices de matéria, os índices, né? Tá aqui os nossos índices, o micro S&P aqui, ó, um pouco mais na alta, né? Ficou um pouquinho mais flat e tal. Mas índice trabalhando na alta, né? Tracionando a liquidez para cima, abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano, né, galera? E esse recuo aqui, né, galera? Esse recuo para mim foi, se não um gatilho, tá? Isso aqui pode ser interpretado como um gatilho, tá? Ele até poderia vir numa liquidez até mais embaixo, né? Mas aqui seria necessário segurar a compra, tá? Para poder performar, porque ele, olha aqui os índices, né? Todos na alta, tá? Índice setorial todo na alta. As nossas ações, principalmente de banco, estão na alta, aqui elas estão aqui em azul, tá, pessoal? Estão performando 2%, 1,70, 2,5%, né? E inclusive o nosso IFNC, né, que é o índice financeiro, olha aqui, ele é o que está mais subindo agora, está 1,58, né, nesse momento. Então ele está realmente, o setor bancário tracionou o nosso índice, né, galera? Então essa movimentação, e aqui que estava caindo, né, galera? Só a Vale aqui de minérios, mas depois ela ficou um pouco mais flat, mas mesmo assim na queda, tá? E também a Petrobras, né? Ficou flat, positivo, um pouco negativa, né? Tá um pouquinho mais flat. Quem está carregando mesmo o nosso índice são o setor bancário, né? Setor financeiro. Então essa movimentação aqui, galera, olha só a movimentação de alta, né? Aqui levar um stop, ok, tá, galera? Eu entendi que daria para comprar, mas essa movimentação aqui, né? Ela muito me encheu os olhos para uma possível venda, né? Porque a gente já tem aqui o nosso índice, né, de volatilidade dessa segunda hora, calculando aqui que seria um local sobrevendido. Aqui a gente tem amplitude média diária e aqui nós temos o 0,5%, né? Então quem conseguiu fazer quem conseguiu esperar algum tipo de gatilho e voltar para essa liquidez aqui, né? Para essa liquidez aqui nós temos a liquidez, tá? Uma liquidez bem importante que depois virou um suporte, né? Então o mercado ele não conseguiu perder isso aqui. Seria interessante que ele perdesse, né? Tocasse por baixo e renovasse. Aí sim nós fazemos um movimento de devolver, né? Que seria mais ou menos parecido com isso aqui, né? Então olha só como o índice ele devolveu, foi lá na máxima do mercado, né, na amplitude máxima, e depois devolveu tudo, né, inclusive ficou negativo. Hoje eu estava esperando que o mercado ele fizesse algo do tipo, tá, pessoal? Porque o nosso juros, galera, tá em baixa, né? Nossos juros aliás, tá numa leve alta, né, galera? Nosso juros está numa leve alta. Opa, deixa eu estar mostrando aqui para vocês o nosso DI, né? Então juros aqui, ó, numa leve alta, tá? Inclusive o juros real também, ele tava um pouquinho mais flat aqui, ó. Opa, deixa eu até mostrar, né? Ele tava um pouquinho mais flat, aqui nós temos a nossa linha zero, né? Tá aqui a linha zero e depois ele ficou realmente trabalhando na parte positiva aqui, mas flat também, né, galera? E o nosso juros, todas as pontas, né, basicamente ficaram só na alta, mas numa alta de 0,40, 0,30, tá? E depois ele teve um pequeno arrefecimento, mas se manteve aqui um pouquinho mais flat ainda, né? Trabalhando na alta, mas teve essa movimentação. Isso aqui ajudou com que a nossa bolsa também ela não caísse, né, galera? Mas no meu entendimento, galera, eu acho que a nossa bolsa ela fez esse movimento aqui, né?
por causa do alívio ali do petróleo, que ele já começou a ser comercializado na 78, né, 78 dólares, tá? E também que ela ficou barata, né, galera? Ficou um pouquinho mais barata depois dessa descida aqui, tá, galera? Mas se nós formos olhar aqui o índice setorial, né, os índices setoriais todos nas altas, né, as ações, o setor bancário aqui, ó, em azul puxando realmente, só a Petrobras e a Vale caindo, né? Então nosso índice ele não vai subir tanto, tá? Inclusive eu acho que ele poderia descer um pouquinho mais, tá, galera? Mas eu não estou colocando tanta fé nessa subida dele, tá? Não estou colocando tanta fé, tá? A não ser que nós tenhamos, né? Porque hoje, como é a super quarta, né? A gente vai ter às 3 horas Kevin Walsh, né? Então a gente tem que observar se ele vai estar no tom Dobbs ou Hawks, né, galera? E possivelmente vai estar baixando 0,25 pontos, né? E depois nós vamos ter a nossa, né? Que pode também estar baixando, né? Aí eu acho que é meio ponto, tá, galera? Então é basicamente isso aqui para o mini índice. Galera, de operação eu vi esse spike que foi spike global, né? Então a gente viu aqui, olha só, todos inclusive os ativos financeiros, inclusive o micro S&P, ó, spike também, tá? Porque isso aqui foi um dado de petróleo que já, o mercado achou bem relevante, mas não conseguiu cair, né, galera? E se nós formos também olhar o nosso, olha aqui, então o petróleo aqui deu um spike, né? Esse aqui é o nosso EWZ, então o mercado ele vai estar trabalhando essa região aqui, né? Então o petróleo deu um spike de alta, bolsa dá um spike de baixa, né? Juros deu um spike de alta também. Mas depois caiu, né? Isso aqui influenciou, para mim o petróleo ele influenciou o nosso juros, né, galera? Como vocês podem ver aqui, deixa eu até trazer os nossos juros DI, né? Então olha só, essa pequena queda aqui, né, que eu tô trazer um pouco mais aqui para vocês. Deixa eu só baixar isso aqui, né? Deixa eu só baixar isso aqui. Agora sim ficou melhor. Opa, e essa aqui também, né? Então essa queda aqui, ó, esse arrefecimento e depois os juros ele se manteve, né? Ele deu uma guinada de baixa, justamente esse arrefecimento aqui do nosso petróleo, né? Então esse arrefecimento aqui, né? Então, para mim, ele jogou os nossos juros, né? Porque o petróleo está com esse poder inflacionário, né? Ultimamente. Então, galera, a gente vê essa movimentação aqui no nossos juros, né? E no nosso mini índice, galera, quando ele fez essa movimentação aqui, né? É justamente essa movimentação, não é? Esse spike aqui, né? Deixa eu só colocar nosso EWZ, né? Então esse spike aqui foi justamente esse spike aqui. E o que eu achei interessante, galera, porque o nosso POC está aqui, mas o POC do EWZ estava aqui, tá? E tá aqui ainda, né? Então, na situação de trade location, né? A gente viu que ele estava vindo só trabalhando vendido aqui na compra aqui. Então foi justamente essa movimentação que é essa aqui, tá? Para trazer pro POC do EWZ, né? E aqui para vir um pouco mais acima. Então eu achei, né? Essa compra aqui um pouco mais interessante, né? Eu achei só essa compra aqui, tá? Então basicamente é isso para o nosso mini índice, tá, pessoal? Dólar futuro, pessoal, o dólar ele caiu, né, galera? Tá caindo 0,59, né? A movimentação realmente é de queda, né? Quase buscou o nosso preço à vista, né? Se bem que buscou, né? Então essa movimentação bem interessante. O que eu achei interessante, né? Que ele primeiro ele cria uma liquidez, coloca o primeiro preço futuro abaixo, que isso aqui indica para nós, né? Que seria uma possível tendência de baixa, tá? Inclusive ele aqui rasgou, galera, o 100, né? Então
ele fez a movimentação, né? Foi defendido no 100 e aqui a gente não, aqui é o POC de ontem e o ajuste, né? Então os plays permaneceram vendidos, conseguiu sobrepujar o 100, né? O 100 tá bem aqui, tá, pessoal? E começou a trabalhar numa tendência forte de baixa, né, galera? Então eu achei interessante. Inclusive nós temos aqui, né, o 75, né, pessoal, que eu falo para vocês. Ele foi um pouco mais, né? Onde será que ele foi? Ele foi até no 72. Mas a primeira compra é no 72, né? No 75 e no 25, né? Cansado aqui de falar para vocês, né, que quando ele vem aqui, né, principalmente quando ele sai do 100, né, é mais interessante a gente vir, se nós formos olhar uma movimentação mais no sentido de exaustão, né? Aqui está um pouquinho melhor, porque aqui tem 0,5% do câmbio, né, galera? Então, se a gente for olhar aqui, a gente tem aí 0,70, 0,50, né? Tá nessa região. Então, aqui os players já começam a realmente. Quem tá vendido aqui já começa a pôr no bolso aqui, né, galera? E isso aqui vira ordem de compras, tá? Que é justamente um delta, né? Do nosso dólar, que é 25 pontos, 26 pontos e 24 pontos, né? Então, nosso delta do dólar ele fica variando nesses 3 pontos, né? No 24, 25 e 26. Então, pessoal, ele conseguiu, né? Preço futuro, segundo preço futuro, terceiro preço futuro. Do preço futuro veio para o preço à vista, do preço à vista veio para o preço futuro, sendo que essa aqui está um pouco melhor por causa do 75, né, galera? Então, vindo do preço à vista para o preço futuro, para mim essa aqui foi a melhor operação do dia, tá? Para mim essa aqui foi a melhor operação do dia. Do câmbio, tá, galera? Um pouco mais fácil de ser encontrada. Ou se não, vir mergulhar, né? Mergulhar no preço futuro. Então, toda vez que ele poderia armar, tocar numa liquidez mais acima, né? Aqui ele deu o spike, né? Esse aqui é o spike do dado de petróleo, né? Aqui tinha uma liquidez bem interessante. Então, o racional é entrar, né? Num possível ou exaustão, absorção, né? E vir aqui pro preço futuro, né, galera? E fica fazendo isso, né, pessoal? Agora ele tracionou, né, a nossa média, não fechou a simetria, mas ele conseguiu tocar aqui no preço, tá trocando no preço futuro, né, galera? Então, que possivelmente a gente tem uma venda, tá? Para talvez ele continue e uma compra de risco aqui nos postes do dia, tá, pessoal? Então, pessoal, basicamente é isso. Pessoal, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem comigo de vocês dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais.